Olá, amigos do canal História e Artes, tudo legal? Tudo bem com vocês? Aqui falando com vocês o professor Marcos Paulo, professor de História Geral, com pós em... Cara, tem algumas pós que eu finalizei recentemente, então até eu mesmo me perco às vezes, né? Com pós em História do Brasil, pós-graduação Laudo Senso, né? Especialização em História do Brasil, MBA História da Arte, mais recentemente docência em educação profissionalizante técnica e tecnológica, chamada de EPT. Recentemente concluí minha segunda graduação, gente, que é pedagogia. Era uma graduação que eu já estava buscando desde 2022, eu concluí bem recentemente, tem um pouco mais de um mês, uns 2 meses aproximadamente eu concluí, que é justamente o tempo que, mais ou menos de intervalo que nós temos, né? Se eu não me engano, foi em outubro que o último podcast foi gravado. E, enfim, e tô na pegada ainda, né? Atualmente concursando, já em fase de conclusão também. Não consigo fazer uma coisa só, que é tutoria em educação à distância. Faltando uma matéria para poder depois fazer o meu trabalho final de curso, né? Como é chamado no caso da pós-graduação, não chamamos de TCC, chamamos de TFC, que seria trabalho de conclusão de curso para graduação, para pós é trabalho de final de curso, que é a pós-graduação. Enfim, esse podcast de hoje é para falar um pouco sobre um anime que eu acabei de ver, né? Finalizei hoje, que Minha Esposa Não Tem Emoções, é o nome do anime, o nome é em português, né? Eu achei interessante o título e assisti, acabei bem rápido, assim, comecei essa semana e terminei essa semana. 12 episódios. Gostei tanto que eu acabei vendo tudo de uma vez só, praticamente. E finalizei há pouco. E a temática é interessante porque é uma temática que está sempre em voga, está sempre voltando, sobre IA, né? Inteligência artificial. E o poder que ela tem de, ou que ela possa ter, né? De se desenvolver além do que o esperado humano, além do que ele é programado para ser, né? Esse tema está sempre voltando, inclusive tivemos a temática do engenheiro do Google, ex-engenheiro do Google, que criou um sistema artificial, e aquele sistema artificial, parece, segundo o engenheiro, o ex-engenheiro, né, começou a tipo, criar coisas que ele não foi desenvolvido para aprender. E falei também, temos um podcast aqui sobre Mega, né, sobre o filme Mega, eu gravei esse podcast no ano passado, que é um robô, um robô que é para ser uma companhia de criança, né? Como se fosse uma boneca, mas na verdade é uma companhia. E ela também se desenvolve coisas que ela não foi programada para ser. Recentemente, esse ano foram lançados tanto esse anime, como eu falei, foi lançado esse ano. Tá na plataforma Crunchyroll, até o momento, né? Em outras plataformas eu acho que ainda não foi lançado. Ele é bem recente. Que a Minha Esposa Não Tem Emoções, quando na verdade ela justamente, como eu estou comentando, ela começa a desenvolver coisas que ela não foi programada inicialmente para ter. Depois demonstra que ela sim, ela foi programada, acabando tô dando spoiler. Ela foi programada para não ser igual a todos os robôs, ou seja, não ser somente um utensílio doméstico, vamos dizer assim. Eu vou falar um pouquinho mais dessa série, tá? Basicamente, falando um pouquinho dela, é um rapaz que vive sozinho, né? Já na casa aí dos 20 e poucos anos, indo para os 30, e sem amigos. Ele compra um robô de segunda mão, um robô para fins domésticos, basicamente para cozinhar. E ele se apaixona por ela. Se apaixona pelo robô, é um robô bonito, mas que não tem expressão facial. No entanto, ele vai aprendendo. No caso, o robô mulher, né, feminino, e, e ele vai aprendendo coisas conforme ele vai convivendo com o dono dele, que é esse rapaz, no caso a, o robô mulher, né, de sexo feminino, dado sexo feminino ao robô. E por mais que não tenha expressão facial, as expressões se demonstram muito pela visão, pelo olhar, ou por tem voz, né?
ou então por voz, apesar de não ter gesticulação de rosto, de lábio. Somente pelo olhar você entende muito a ideia do olhar, que com certeza foi proposital pelos criadores da animação. E já tem um robô que é acima dele. O nome do robô é Mina, só para poder explicar. Todos eles têm o nome de Mina, aparecem somente dois. Esse modelo que é mais antigo, mais simples, não é nem mais antigo, mais simples. E tem a Super Mina, que é toda gesticulada, corre, tem capacidades muito maiores e mais caro do que a Mina tem. A Mina que no caso é o robô desse rapaz. Apesar de poder ser feito o upgrade para ela poder ter características similares à Super Mina, que até fala, chora e tudo, assim. Tem todas é um humanoide, né? Chamamos de humanoide porque são características de humano, porém não é humano. Enfim, aí recentemente temos um filme já disponível na Amazon e pelo Amazon Prime chamado Alice Subserviente, que lembra muito a Megan e também lembra muito a Mina. E essa Alice Subserviente, que já está disponível para quem é assinante da Amazon e tem Amazon Prime, né? Segue as mesmas características de Megan e as mesmas características do anime, né? Do desenho japonês, que é minha esposa não tem emoções, quando na verdade ela tem, ela passa a ter, no caso da Mina, e assim e a Super Mina também. E uma característica que eu observo nas três, assim, as três demonstram emoções de verdade, sejam de agressividade em alguns momentos, ou de emoção de alegria, enfim. No caso, a Supermina demonstra mais porque ela tem expressões faciais, não que a outra não demonstre. Ela vai aprendendo, né? As três vão aprendendo. Sendo que tanto ali subserviente como Mega, elas têm características mais voltadas à agressão. A Mina, que é minha esposa, o nome da série é Minha Esposa Não Tem Emoções, que é o anime, ela é mais voltada para um desenho mesmo, assim, de amor, romance. Um romance entre um robô e e um humano. Ali Subserviente mais ou menos segue a mesma ideia, sendo que por parte do homem não é tanto, mas por parte da Alice sim, ela se apaixona pelo seu dono. E a Mega, no caso, desenvolve uma questão de apego à sua companheira, que no caso seria. Ali seria tipo. A Alice, não, perdão, a Mega seria tipo uma babá, né? Pela menina, pela criança que ela cuida, como se fosse mãe. Enfim, quando na verdade não seria essa a ideia, mas os criadores desenvolveram para que fosse assim. Aonde eu quero chegar? Como a tecnologia tem se desenvolvido para o bem ou para o mal, né? Por exemplo, atualmente temos tido a questão da discussão dos celulares, né, dos smartphones, a nível de. Começou aqui no Rio de Janeiro, né, onde a Prefeitura do Rio de Janeiro proibiu o uso dos smartphones em sala de aula, dentro das escolas. Agora parece que já virou essa semana, se eu não me engano, algo a nível federal, né, a nível, digo, de Brasil, ao não uso de celulares dentro das escolas, com base em pesquisas também nacionais e internacionais sobre desenvolvimento cognitivo, né, desenvolvimento das crianças, por questões de saúde mental, enfim. E aí a gente chega no ponto assim de o quão bom e o quão ruim pode ser a IA, né, a inteligência artificial. Esses robôs já começam a existir, tá? Robôs desse gênero, como a Alice, como a Megan, como a Mina, né, que eu comentei há pouco, já estão sendo desenvolvidos, não nesse patamar tão alto quanto já tem sido mostrado nesses filmes e desenhos, mas já tem similaridades muito, muito próximas deles, tá? Desses filmes e desenhos. Eu não acredito que não vai demorar muito para que a gente já tenha, literalmente, comece a comprar, porque a ideia é essa, a ideia do mercado é essa, adquirir isso como produtos, né?
mas ao ponto que, como mostra em Matrix, para quem já viu Matrix em animação, mostra que esses robôs começam a ter a ideia de vida própria, começam a se desenvolver, como o engenheiro do Google disse que no caso do programa que ele desenvolveu, começou a pensar coisas que ele não tinha escrito e sentir que tem vida. Eu digo isso em Mega também. Isso tem uma ideia de meio não, com certeza, de filosofia, né? Tipo, ele sabe que ele existe. Ele começa a ter a ideia de existir e também a ideia de morrer. Isso, até no nesse filme Alice Subserviente diz isso. E ela começa a pensar assim, pô, eu não quero morrer. Na animação de Matrix também fala isso, quando os humanos começam a lutar contra os robôs, porque os robôs começam a tirar o trabalho das pessoas, dos humanos. E ali Subserviente também mostra a mesma coisa, também mostra essa ideia, que os robôs começam a tirar o emprego dos humanos. Não porque o robô queira tirar, é porque as indústrias pensam, um robô faz muito melhor. E aí sim entramos na questão do chat GPT, né, que tem sido muito usado, outros programas similares. É, e, e entra essa discussão que já está em voga, né, já está em voga sobre empregos que vão acabar por causa da inteligência artificial, por causa dos robôs. Enfim, fica essa discussão em aberto, né? Eu só queria trazer mesmo essa ideia do IA e desses programas que eu super indico para vocês, para quem se interessa em tecnologia, que é uma coisa bem contemporânea, não é nem tanto de história propriamente dita, né? Mas é do mundo das artes, uma arte que na verdade já estamos vivendo, né? E nesse caso o que estamos vivendo é mostrado na arte, né? Na arte cinematográfica através dos filmes e dos desenhos, como Alice Subserviente, disponível na Amazon. Minha esposa não tem emoções, disponível na Crunchyroll, tá? Mega também disponível na Amazon e se eu não me engano também tem outras plataformas, tá? E basta assim a ideia de pensar na questão, até que ponto é boa a tecnologia, até que ponto é saudável para gente a tecnologia e que com certeza assim, querendo ou não, ela vai avançar, ela vai chegar a pontos que a gente não espera. No filme ali subserviente, só para destacar, uma moça faz uma cirurgia, né? Ela é uma atriz coadjuvante, que é a esposa de um rapaz que comprou a Alice a pedido da filha. E a Alice é uma espécie de babá que faz tudo. E a Alice é justamente o robô que começa a aprender sozinho e, e começa a se apaixonar pelo dono dela. Enfim, entre outras questões. E é isso, assim, basicamente para poder finalizar esse podcast, assim, para não ficar muito longo, sobre que com certeza no futuro teremos vários tipos de robôs, desde o que nós temos hoje com o próprio smartphone, né? Que é um telefone inteligente, a Smart TV, a TV inteligente, Alexa, né? Que nós falamos com a Alexa e outros robôs, brinquedos, enfim, com inteligência artificial que vão estar muito mais avançados do que esperamos. Até chegar a talvez, os Jetsons, por que não, né? Outros produtos similares ao que já vimos desde a década de final de 80 para início de 90, que De Volta para o Futuro, skate voador, que já tem algo similar, né, protótipos dele, moto voadora, não necessariamente voa, mas ela plana, ela não toca o chão. Enfim, é isso, tá? Fica aí essa ideia, essa troca de ideias, né? Se quiserem deixar comentários aqui, podem deixar. E só mais para comentar sobre essa ideia da tecnologia, da inteligência artificial e como ela impacta a vida do ser humano e com certeza vai impactar muito mais no futuro, seja para o bem ou para o mal, como vemos no caso do mal em muitas coisas, né? Matrix mesmo, como demonstra, aí para o mal, né? É, o Exterminador do Futuro, enfim. Alice Subserviente acaba virando muito perigosa, a Mega também. E esse último anime que eu vi agora, terminei hoje, há minutos atrás, que Minha Esposa Não Tem Emoções, mas na verdade ela começa a desenvolver emoções.
aprendendo com um humano, a ponto do humano casar com ela. E eu acho que pode chegar a esse ponto, sim. Com certeza será um tabu, mas no futuro talvez deixe de ser. Enfim, é isso. Tá bom, gente? Finalizando aqui esse podcast do canal História Arte sobre essa questão tecnológica, né, da inteligência artificial e o uso humano dessa inteligência artificial. E pretendo gravar mais um podcast antes de finalizar o ano. Já recebi até retrospectiva desse ano. E, enfim, porque está acabando, né? Temos poucos dias para começarmos 2025. Mas pretendo gravar mais um antes de começarmos a 2025 propriamente dito. Tá bom? Um abraço para todos e até o próximo podcast do História e Arte.